Bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, sobre a questão de softwares em aparelho de ressonância magnética, né, uma visão além da física. O grande intuito desse... Vocês estão, todo mundo está me escutando bem? Tá tranquilo o áudio? Ó, pessoal de Uberaba aí, lembranças para todos de Uberaba, de Minas Gerais. Beleza, pessoal. Eu estava tentando carregar o slide aqui, mas não estou conseguindo. Acho que foi a versão do software aqui que não tá ok não. Né? Bem, esse nosso bate-papo aqui hoje, né, é um bate-papo sobre softwares de ressonância magnética. Né? É uma visão além da física. Por que eu escolhi esse tema? Né? É um tema até um pouco complexo quando a gente fala de ressonância, porque ressonância em si já é um tema que assusta muita gente, né, para quem não está acostumado com a prática. E cria até um bloqueio, né? Eu vejo que a maioria das pessoas preferem migrar para tomografia, para medicina nuclear, porque tem aquelas coisas de ressonância é muito complicada, ressonância é muito difícil, o spin nuclear, precessão, aí começa aquelas várias questões de física, né? Que isso tende até a afastar. Eu acho que acaba afastando uma galera, né? Na prática, eu falo por mim. Eu no começo eu fiquei muito receoso quando vi a questão do spin nuclear, da precessão, do próton, né? Então, na verdade, a questão dessa visão além da física, ela vai se tratar do seguinte, né? O que é importante saber também, além da física da ressonância, sobre o método de imagem, né? Então, quando você tende a estudar ressonância, a primeira coisa que você vai ter são desafios, né? Então, assim, que desafios são esses, né? A linguagem do equipamento, porque cada equipamento vai ter um fabricante específico. Os acrônimos das sequências de pulso. Cada sequência de pulso vai ter um nome específico em equipamentos específicos, né? A peculiaridade, cada equipamento vai ter uma técnica específica e cada equipamento vai possuir um software também específico, né? Eu deixo até aqui registrado, eu vou estar vendo com a equipe do Conselho da Radiologia para a gente poder depois criar como se fosse um review, né? Essa live aqui é um review da aula, né, com os slides. Eu tentei carregar aqui, mas não consegui carregar os slides, foi a versão do software mesmo, né? Porque eu preparei uma aula bem legal falando sobre essa questão dessa diferença de software entre equipamentos. E até para tirar alguns mitos também, né? Além disso, a aprendizagem e o desenvolvimento são diferentes de maturidade técnica, né? Tem uma diferença. Então, você vai levar um tempo para aprender, para desenvolver tecnicamente, né? E a maturidade técnica ela vai vir com o tempo, né? E cada local vai ter um recurso individual. Então, cada equipamento hoje em dia está muito mais fácil, porque os equipamentos eles vêm com manuais, né? E esses manuais no nosso linguajar, antigamente, né? Quando eu falo assim, antigamente parece que eu sou muito velho, mas quando eu comecei lá na ressonância no começo, não tinha manual em português e nem manual em equipamento, né? Tem equipamentos como o da GE, que tem um íconezinho que é um livrinho, que quando você clica nesse ícone, ele aparece todo o manual do equipamento em português. Então isso ajuda também a galera aí a aprimorar e aprender um pouco mais também, né? Assim, caso pinte alguma dúvida aí, alguma coisa durante a nossa live aqui, fiquem à vontade para a gente fazer uma coisa bem interativa, né? Confesso que é a primeira vez que eu participo de live, né? Eu não sou muito adepto a essa questão de live, mais de aula, né? Mas vamos ver se a gente consegue difundir aí, porque a gente acaba acostumando muito a trabalhar com imagem, né? Então, trabalhar com imagem, a gente sente um pouco de falta, né? Boa noite o pessoal que está entrando aí, Batista, a Débora Carpinteiro, boa noite a todos aí, né? Então vamos conversar, bater mais um pouquinho desse papo aí, né? Então acho que a primeira coisa, né, a primeira dica que eu posso dar para vocês, né, antes de tudo, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Michael Silva, tá? Sou tecnólogo em radiologia. Eu sou pós-graduado em engenharia e atuo na parte de controle de qualidade e consultoria técnica, né? E também atuo como técnico em ressonância. Inclusive estou vindo de plantão, né? Então, gostei do coração com imã, bacana, né? Então,
que acontece? Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho até, né, de dicas, de truques, né, de como você consegue aprimorar o aprendizado e de coisas em comum que tem entre os equipamentos, né, porque eu vejo que há muito um grande mito, né, até na própria prática do ensino, né, na própria prática de você, quando você começa a aprender ressonância. Eu acho que tem alguém que falou que não está me escutando, tá todo mundo me escutando? Deixa eu ver se eu mudo aqui a questão do microfone aqui, que eu tenho medo só de entrar o Bluetooth. Deixa eu só ver se está o Bluetooth aqui. Não está o Bluetooth ativado, não. Bem, todo mundo estava me escutando? Ou foi só uma pessoa? Beleza, então. Bem, eu acho que a primeira coisa, né, quando a gente pensa em estudar ressonância, né, a primeira coisa é não ter medo, tá? Não ter medo, porque desafios, eles vão ser esperados em qualquer prática, inclusive e principalmente na prática da ressonância. Por qual motivo? Primeiro, que você vem com aquela carga de conhecimento técnico, né? De precessão, próton, spin, sequência de pulso, bobina de radiofrequência, equipamento. Então, é uma coisa tão demasiada de informação, quando você entra para o estágio, aí você pensa, meu Deus, cadê o spin? Né? Eu falo por mim, quando eu comecei a fazer o estágio na época, a primeira coisa que eu procurei na máquina de ressonância era onde é que estava o spin, onde é que eu colocava o spin, né? E na verdade o spin é aquele movimento que vai ter o próton. Então é muito importante estudar física, tá? Assim, é uma coisa que é uma prática diária minha, assim, todos os dias eu leio um pouco de física. É muito importante para nós, né? Para nossa parte técnica, criar hábito de ler artigos, né? Criar esse hábito de procurar artigos, de procurar. Hoje em dia, com a internet, a geração nova está muito mais fácil, né? Porque você tem live Instagram, você tem, eu ia falar até o TikTok, mas tem também, mas você tem live Instagram, Telegram, YouTube. Então você tem uma gama de informação, que coisa que há um tempo atrás você não tinha, né? Então isso facilita até para você ter uma forma mais dinâmica de você conseguir entender aí essa questão da física. Então a primeira coisa é você não deve ter medo de desafios, né? Ele vai ser esperado em qualquer prática, seja no raio-x, na tomografia, na ressonância, medicina nuclear e na ressonância. Eu sempre costumo dizer que a ressonância é um método que ele vai complementar, né? Ela vai complementar um método, ele complementa o outro. Então há sempre essa questão da especificidade, né? Bem, coisas que é muito importante, né, quando a gente fala em softwares de equipamento de ressonância. Primeira coisa, equilibrar, né? Equilibrar o conhecimento teórico e equilibrar o conhecimento prático, né? Qual é a diferença? A diferença é que o teórico é quando você vai pegar o livro Catherine Westbrook, Fernanda, Almir Inácio de Nóbrega, vai pegar livros de renome, livros bons, você vai estudar. Depois que você estuda, você fala assim, meu Deus, não sei nada. Aí você vai estudar de novo, aí você começa a entender. Aí você vai para o estágio, aí você fala, caraca, tudo diferente, né? Tudo bem difícil. Só que na verdade é equilibrar, né? O conhecimento teórico ele vai servir como base para você poder executar a prática, né? Reconhecer as dificuldades, né? Isso é uma coisa muito importante, pessoal, em qualquer método de diagnóstico, né? Você reconhecer onde você tem certa dificuldade. Um exemplo, tem pessoas que têm dificuldades em mexer com o computador. Então, procura trabalhar essa dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade em idioma, o equipamento é todo em inglês, é um inglês técnico, mas é inglês. Trabalhar essa dificuldade, né? E aí, Rafael, beleza? Né? Então, assim, é muito importante trabalhar essas dificuldades e não criar como barreira, né? Tem um livro chamado Código da Inteligência que ele fala que quando a gente tem algum medo, a gente acaba trabalhando e criando uma janela de killer, né? Então essa janela de killer, ela bloqueia a gente em aprender qualquer coisa. Então se eu virar um dia e falar assim, eu nunca vou aprender a fazer tomografia e eu criar uma camada com isso, isso vai me impedir de realmente executar e aprender. Então a primeira coisa é encarar o medo de frente. Espera aí, eu vou aprender. Agora, quando eu encaro o medo, o que eu faço? Eu identifico aonde eu tenho dificuldade, identifico o que eu posso fazer para minimizar essa dificuldade, né? Então, com isso, você começa a criar já tabelas, né?
Eu sei que anotar é uma coisa que saiu um pouco de moda, né? Eu percebo que a galera cada vez anota menos, que hoje em dia tira foto, bota no celular, né? Mas é muito importante, eu acho uma coisa que é uma coisa que é vitalício, né? É ter um caderninho de anotação, né? Anota tudo. Ah, eu não sei fazer desenho. Desenhe tudo, do seu jeito, né? É o jeito que você precisa para você entender aquilo, né? Então, isso é uma maneira que você vai pegar e vai traçar. Eu tenho uma dificuldade, um exemplo. Eu não sei fazer, eu comecei a fazer o estágio hoje. Primeiro exame que eu vi é um exame de crânio. Aí eu tá lá, sequência sagital T1, axial flare, etc, etc, etc. O que eu vou fazer? Eu vou anotar o protocolo que é feito. Ah, esse crânio é para quê? Um crânio para cefaleia. Eu vou anotar e vou começar a desenhar. Ah, ele marca o sagital pegando de um ponto a outro, ele marca o axial pegando, angulado de um ponto a outro. Então, com isso, eu começo a determinar, né, e a estratificar as minhas dúvidas e exemplificar no equipamento, né? Um outro truque, esse truque foi um técnico que me ensinou há um tempo atrás, né? Ele falou assim, eu estava com muita dúvida em aprender, né? Eu tinha uma dificuldade em aprender. E nessa minha dúvida eu falei assim, cara, eu nunca, olha a minha palavra que eu falei, eu nunca vou aprender a fazer isso. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, só basta você aprender a fazer um exame. Aí eu não entendi na hora. Passou o tempo, eu entendi que quando você faz um exame de crânio, é o mesmo comando para fazer um exame de pelve, de abdômen, de anjo. Então eu comecei a quebrar devagarinho as barreiras ali de para fazer um exame eu preciso saber de algumas informações básicas, que é nome do paciente, altura, peso, aí eu inicio, aí eu escolho o protocolo que eu quero estudar. Ah, é crânio, é tórax, abdômen, pelve. Aí eu vou identificar ali a questão do qual é a minha dúvida, né? Então eu começo a identificar como é que é feito esse exame no passo a passo. E isso quando você escreve, né? Na época eu trabalhava na Barra, e eu, na verdade, quando eu comecei a fazer estágio na Barra, e eu morava em Nova Iguaçu. Só que na época eu não tinha esses ônibus expressos, né? Então eu pegava um ônibus do Barra Shopping até Madureira, e de Madureira pegava um outro para Nova Iguaçu e um terceiro para minha casa, né? Não sei se tem alguém de Nova Iguaçu aí, alô Nova Iguaçu, aquele abraço, né? Eu anotava tudo. No meu caminho, que demorava umas 3 horas e 40 até chegar em casa, eu ia relendo tudo do que eu anotei. Eu ia relendo exaustivamente. Então eu comecei a decorar, sim, e a gravar o que eu precisava fazer, que ponto a ponto, o que eu precisava identificar, né? E quando eu comecei a aprender a fazer um exame de joelho, eu vi que era o mesmo caminho para fazer um exame de crânio, para fazer um exame de pelve. Aí o que eu precisava aprender aí? Aprender que região anatômica é aquela. Então aí vem a parte da anatomia, né? Então, já estou passando já algumas dicas. Ó. Você aprende como você começa e como você termina o exame. Você aprende o que você precisa preencher para começar o exame e você começa a entender a estrutura anatômica. Aí qual é o feeling da estrutura anatômica? É você entender o que o médico ele quer ver com aquele exame, né? Um exemplo, um exame de joelho para ver uma lesão em menisco. Eu preciso que o médico saiba e consiga ver o menisco. Se é um exame de crânio, um exemplo, o paciente está lá, RM de crânio, a análise tonteira. Peraí, a tonteira é coisa que atinge a base do crânio, né? Ah, o paciente é para crise convulsiva. Crise convulsiva são os hipocampos. Ah, o paciente está com esquecimento. Esquecimento também eu estudo 2 hipocampos. Então você começa a entender cada indicação clínica e para que serve, né? Então isso é uma maneira muito importante, isso em qualquer equipamento, né? Então quando você consegue quebrar essa barreira do aprendizado, quando você consegue anotar o que é passo a passo, você tem como se fosse um manual do equipamento, né? Eu costumo até brincar que tem técnicos que têm cadernos tão bem elaborados que se sequestrassem o caderno ia valer um resgate, né? Isso é uma brincadeira. Então, mas realmente, né, quando você anota tudo passo a passo, você vai ter você foi um editor de um livro, você criou um mini livro para sua prática, né? Isso é uma coisa muito legal, que é uma coisa que falta também esse incentivo na nossa área, da gente produzir cada vez mais, né? Porque às vezes eu vejo que tem estagiários, até colegas técnicos, que tem material tão bem elaborado, que aquilo ali faria um livro
facilmente, um livro técnico facilmente, né? E outra coisa muito importante também quando a gente fala em questão de softwares, né, é a questão de compreender que cada técnico ele vai ter uma maneira de trabalhar, né? Então, por que eu falo isso? É muito comum, né, os comentários, ainda mais quando a gente está aprendendo, né? Eu estou me colocando no meu perfil de estagiário, né? Eu comecei a ressonância 15 anos atrás, né? E quando eu comecei, as coisas eram bem diferentes. Houve um boom tecnológico de 15 anos para cá, que a questão de Paxes, os sistemas, tudo mudou muito, né? É compreender que cada técnico ele vai ter uma maneira de trabalho, né? Então, por que é importante isso? Porque às vezes o que acontece? Tem técnicos que ele gosta de ensinar e não deixa você fazer a prática. Tem técnico que deixa você fazer a prática, mas não consegue ensinar. E tem técnicos que não vai fazer nem a prática nem ensinar, e tem técnico que vai fazer a prática e ensinar. Então, cada pessoa vai ter uma maneira de treinar, né? Vai ter uma maneira de passar o conhecimento como essa pessoa recebeu também. Então, uma dica que eu sempre falo, né? Sempre anota o passo a passo e pegue pontos chaves de cada pessoa por onde você passar. Eu falo isso com propriedade, com gênero e grau. Eu trabalho com ressonância já há cerca de 15 anos. Em 15 anos eu ensino e em 15 anos eu aprendo. Na verdade, eu mais aprendo do que ensino. Hoje mesmo eu estava com uma técnica num serviço e ela posicionou um cotovelo numa posição sensacional. Que eu falei, poxa, que bacana, eu nunca tinha visto assim. Então, para você ver, eu há 15 anos trabalho com ressonância, já posicionei milhares de exames na vida, mas eu aprendi uma técnica hoje diferente, que mais confortável para posicionar o paciente com o braço esticado. Porque quando eu posicionava o paciente, eu colocava ele de lado e eu via ela colocando ele paciente de frente, né? Então, é sempre ter esse conhecimento que você sempre vai estar aprendendo, né? Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de equipamentos, nos equipamentos atuais do mercado, nós temos a Siemens, a Philips, a Canon e a GE, né? A GE é uma empresa americana, então ela tem uma linguagem de programação, uma linguagem de software bem peculiar. A Canon é uma empresa japonesa. A gente fala Canon assim, mas na verdade a Canon é a Toshiba, né? Olha o Pedro aí na live também. Bem-vindo, Pedro, meu amigo, né? A Canon ela vai ter também um método específico, né? A Siemens, a Philips, a Siemens e a Philips são empresas europeias, né? A Siemens, se eu não me engano, é de Amsterdã e a Philips é da Holanda, ou é o inverso, não me lembro. E tem também numa porção um pouco menor a Izaot e a Hitachi, que são empresas também que têm menos volume no mercado, né? Estou fazendo anotações de posição do paciente, não quero esse time ter medo de perder emprego. Realmente é muito importante fazer as anotações, né? E como eu tinha dito aqui, né? Porque essa questão de perder o emprego é um item bem peculiar e bem interessante pelo seguinte, pessoal. O serviço técnico, né? A manipulação, a execução de um exame é uma execução técnica. E hoje em dia já é uma realidade, né? A questão dos serviços remotos, né? Então, o grande futuro, né? Vamos dizer assim, não um futuro para a grande metrópole onde a gente vive aqui no Rio de Janeiro, mas para locais mais remotos, é ter comandos remotos só que esse comando remoto ele é manipulado por alguém. Então, quem é esse alguém? É um ser humano, né? Então, a gente precisa sempre se aprimorar, né? E buscar aí sempre o conhecimento, né? Voltando aqui. Siemens, Philips, Hitachi, Canon e GE. Cada equipamento vai ter um designer específico, né? Porém, esses equipamentos, né, eles possuem uma coisa que todo mundo tem em comum. Todo equipamento de ressonância ele vai ter o aparelho de ressonância e ele vai ter a sala de comando em ressonância, né? Todos. Então você vai ter aparelho de ressonância, sala de comando de ressonância. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é a plataforma. Porém, essa plataforma, né, esse software aí, né, o layout do equipamento, todos vão ter algo em comum. O que eles vão ter em comum? Cadastro do paciente, você vai ter que cadastrar o paciente em todos os exames. Seleção do protocolo ou região anatômica em todos os exames. Planejamento dos cortes, né, que é quando você determina se você quer o corte sagital, coronal e axial em todos os exames.
envio para o sistema, se é o PACS, né? O PACS é uma sigla em inglês que significa que é um sistema de arquivamento, né? Ou se esse exame ele é documentado, se ele é impresso em papel, em filme, ou é gravado em CD, em pendrive, e etc. Então, todos os equipamentos, tanto ele, Philips, GE, Siemens, Toshiba, Hitachi, Oni, todos os equipamentos, eles vão ter essas coisas em comuns. Então, aí fica aquele feeling, né? Por que eu falo essa questão, né? É uma coisa que eu bato muito na tecla, muito, muito. Por que a gente precisa fugir muito, né? É reconhecer o seguinte: eu sou técnico, eu sou tecnólogo em radiologia, né? Então, o que a radiologia faz? A radiologia ela vai dominar a questão das ciências radiológicas, ponto, né? O que é muito comum, isso aí às vezes até é uma coisa cultural, né? É o técnico ser técnico de Siemens, técnico da GE, técnico de Philips, técnico de Canon. Às vezes, quando a gente entrevista um técnico para um trabalho, quando vai perguntar a experiência dele, ele fala assim: ah, a minha experiência é em Philips, a minha experiência é em Siemens, né? É a experiência. Mas tem gente que acaba incorporando essa questão e só sabe mexer em um equipamento ou outro. E às vezes, de acordo com a demanda do trabalho, com o serviço, a pessoa ela trabalha no aparelho da Siemens, tem um da GE do lado. Mas às vezes esse da GE, ele é um aparelho mais complicado, é um aparelho mais antigo, é mais limitado. A gente tem uma tendência a ficar no que tem mais recurso, né? Então isso acontece às vezes que você acaba criando uma limitação. Outra limitação que é criada também. Você começa a mexer no aparelho da Siemens, aí você fala assim: ih, o Philips é muito difícil. E o GE é muito difícil. E o Canon é muito difícil, né? Só que, na verdade, quando você para prestar atenção e você sabe fazer uma modalidade, o GE, o Siemens, o Philips, a Canon, elas vão ter particularidades, né? Só que quando você para e observa, você olha, né, aonde eu começo o exame, aonde eu mando a sequência, aonde eu salvo o exame, onde eu documento o exame, vão ser métodos similares em todos os equipamentos, né? Então é muito importante ter esse conhecimento, até para, como eu falei lá no começo, quebrar essas barreiras, né, que é chamado de barreira de Killer, que é essa barreira de conhecimento. Então é muito importante a gente não ter esse medo de aprender, né? Eu falo por experiência própria. Eu trabalho com ressonância, né? Eu sou especialista técnico em ressonância. Só que há um tempo atrás, eu aprendi a fazer tomografia. Porque houve uma necessidade, de acordo com essa pandemia, com o Covid, tem a questão de reserva de mercado, né? Hoje em dia o mercado de trabalho ele busca profissionais híbridos, né? O que é o profissional híbrido? É o profissional que ele tem noções de mais de uma modalidade, né? Então, geralmente, para trabalhar em hospital, você tem que saber tomografia ou ressonância, saber os dois, né? Alguns serviços pedem tomografia, ressonância e raio-x, tomografia e ressonância hemodinâmica. Então, o perfil de mercado ele vai cada vez mudando um pouquinho, né? Aí vem aquela questão: ah, mas eu trabalho só com ressonância, eu sou técnico de ressonância. Não, você é técnico de radiologia, né? A sua especialidade ela é ressonância, mas não significa que você se limitou a isso, né? Então, é muito importante ter essa visão também um pouco além, né? Realmente, observar um pouco além, né? Alguém fez uma pergunta: qual o melhor curso para iniciar o primeiro, tomografia ou ressonância? Bem, primeiro você vai iniciar o que faz seu coração bater, né? Por que eu falo isso? No meu primeiro período de faculdade, eu falei: eu quero trabalhar com ressonância. Eu determinei isso. Então, eu comecei a buscar, no segundo período, coisas de ressonância. Então, quando eu fiz a prova de estágio, eu não tinha tido a matéria de ressonância ainda, mas eu já sabia. Quando eu tive a matéria de ressonância na faculdade, eu já sabia. Tudo bem que eu tinha uma obrigação, porque eu era bolsista do ProUni, então eu tinha a obrigação de saber muito, porque senão eu perdia a bolsa e ia para a rua, né? Mas é muito importante você identificar uma área que você se identifica. Por que eu falo isso? Porque tem áreas e áreas, né? Tem áreas que você se identifica um pouco mais, tem áreas que você não se identifica, né? Porém, não se limitar e não aprender, tá? Mas procurar uma área que você se identifica e você gosta, né? Você gosta, você acha tomografia um exame bacana, né? Por que eu falo essa questão de particularidade, pessoal? Quando você faz o tecnólogo, né? Como eu sou tecnólogo em radiologia, você não tem a obrigatoriedade em fazer a radiologia convencional. Você precisa fazer 800 horas de qualquer modalidade diagnóstica, né? E eu fiz a minha modalidade em ressonância. Foi a oportunidade que eu consegui na época, foi a oportunidade que eu consegui desenvolver e era uma coisa que eu queria muito, né? Então você não tem que ter essa obrigatoriedade, né? Isso assim, até para tirar um paradigma
que às vezes as pessoas falam assim, para você pensar em aprender ressonância, você tem que ser muito bom em raio-x, tem que ser muito bom em tomografia e tem que ser excelente em física. Eu discordo um pouco desse discurso. Você tem que, sim, buscar uma especialidade que você goste, né? E focar e desenvolver aquilo. Isso é muito importante, né? Bem, quando a gente vê essas dúvidas, né? Mas o que tem de diferente de um equipamento e outro, né? Tem aquisição, mas antes de eu falar aqui, falaram uma coisa muito interessante: fazer o que ama é maravilhoso. Albert Einstein dizia, né? Aquele que faz o que ama não tem nenhum dia de trabalho, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Quando a gente faz o que a gente ama, realmente a gente não tem dia de trabalho. Cada dia é uma emoção diferente, né? E a emoção de fiz errado, o telefone ele vai tocar porque alguém vai dar um esporro. Você fez o exame errado, né? Brincadeiras à parte. Bem, coisas que tem de diferente entre os equipamentos, né? É uma grande lástima que eu não consegui carregar esses slides aqui, mas eu vou preparar aí, vou alinhar junto com o pessoal do conselho, né, com a equipe toda aí, para a gente montar aí uma aula no Zoom, eu apresentando essa aula com os slides, que ficou bem legal, bem bacana, né? Bem, coisas incomuns que tem os equipamentos. O software de aquisição, né, eles são diferentes entre equipamentos, tem similaridades, mas é um pouco diferente. É como se fosse o seguinte, vou falar um exemplo simples, né? Um telefone da Android e um telefone da Apple, um iPhone. Você vai ver que os dois têm a mesma função, que é eu pego, ligo, mando mensagem, mas a interface dele tem particularidades. Isso impossibilita quem mexe no Android, ele vai saber mexer no iPhone, ele vai apanhar um pouquinho ali. E quem sempre mexeu em um iPhone, vai mexer também em um Android, né? E a geração que nasceu, né? Eu sei que tem muita gente nova aí, que nasceu na geração já com o smartphone, nunca vai saber o que é jogar a minhoquinha ali naqueles telefones da Nokia antigamente, que era muito divertido também. Bem, software de aquisição é diferente, o layout da tela. Por que o software é diferente? Porque equipamentos são baseados, né, em algoritmos. E esses algoritmos, um exemplo, a GE ela trabalha com algoritmo baseado na Linux. Já o Siemens, ele trabalha em cima do Windows, o Philips também em cima do Windows, né? Então, essa questão do layout vai tornar ali o equipamento também com características e facilidades muito difíceis, muito distintas, né? Sei que alguém não me fizeram essa pergunta, mas eu estou prevendo com a minha bola de cristal aqui o seguinte: qual é o equipamento mais fácil para se aprender? Eu costumo dizer que não existe equipamento mais fácil, existe sim a vontade de aprender, né? Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito especial com a GE, porque foi a minha primeira máquina que eu aprendi. Porém, eu tenho outra paixão com a Siemens, né? Então, são as duas máquinas que eu desenvolvo muito bem. Uma outra coisa importante também é reconhecer, às vezes, certas limitações. Eu trabalho também com o equipamento da Canon e com o Philips, mas o Philips, quando eu trabalho, eu não sei se o Arlindo Capucho está online assistindo a live, mas o Philips, quando eu trabalho, eu tenho alguma dificuldade, eu ligo para ele. Falo, Arlindo, me dá um socorro aqui, como é que eu faço isso? Né? Então, outra coisa muito importante também é você ter esse network, né? Como o Marcelo Carlos disse na primeira live, né? É ter esse network, é ter essa questão de saber quem sabe, ter parceiros que você possa pedir ajuda e sempre reconhecer que cada dia, cada coisa diferente vai ser um aprendizado, porque uma coisa que você não sabe hoje, você vai saber amanhã e outra pessoa depois da manhã não vai saber e você vai estar ensinando para ela. Então é aquele negócio, sempre é um ciclo, né? É cíclico isso. Uma coisa também que é bem peculiar, né, é a organização dos protocolos, tá? Um exemplo, máquinas da Siemens vem tudo por nome. Região do cabeça, pescoço, abdômen, pelve, coxas, pernas e pés. A máquina da GE, ela vem com um bonequinho, né? E tem esse bonequinho, você vai passando o mouse e cada parte do corpo ele acende mostrando o protocolo. Então, quando você passa o mouse pelo crânio, aparece ali os protocolos de crânio. Se passa o mouse pela coluna, vai aparecer os protocolos relacionados à coluna, cervical, dorsal, lombar. Uma outra coisa importante são os gráficos, os ícones, né? Então, cada equipamento vai possuir ícones diferentes, porém, esses ícones têm a similaridade. Um exemplo, para você mandar a sequência, para você disparar a sequência no Siemens, é um play. Já no GE é escrito scan. No Philips é escrito apply. Então, a máquina da Siemens antiga era escrito apply também. Minto, no Philips é start scan.
Então, Start Scan em uma máquina, é um Play na outra, é um Vzinho na outra. Então, é você entender para que serve cada coisa, né? Então, cada ícone. O ícone vai ter uma diferença de máquina para máquina. O idioma é uma coisa muito legal porque as máquinas mais novas têm a opção de você colocar esse idioma em português. Eu, particularmente, não gosto, né? Por que eu não gosto de colocar a máquina em português? Porque, às vezes, tem certos tipos de código de erro que dá, que quando coloca... quando troca esse idioma, esses códigos de erro se camuflam, né? Eu já vou falar aí, o Rocha aí, meu amigo Rocha, falou sobre explicar o que é uma tractografia, né? Já vou falar já, só encerrar essa parte aqui. As técnicas de aquisições vão ser as mesmas, né? E as sequências vão ter nomes diferentes. Então é muito importante ficar atento aos acrônimos, né? Então tem sequências, um exemplo, tem uma sequência volumétrica para estudo do conduto auditivo, que na Siemens se chama SIS, no GE se chama Fiesta. Tem uma sequência para você ver se tem sangramento, para diferenciar se é sangue ou se é cálcio. No Siemens se chama SWI, no GE se chama SWAN. Então é muito importante entender isso, né? O Rocha ele perguntou o que é uma tractografia, né? A tractografia ela é um estudo dos feixes nervosos, porque dentro das fibras de mielina, vamos supor que essa minha mão aqui é uma fibra de mielina. Meio gordinha, né? Mas é uma fibra de mielina. Dentro dessa fibra possui o quê? Possui água. E essa água vai se movimentar de acordo com o campo magnético. Então, o que acontece? Esse exame de tractografia é uma sequência chamada de TI, que é o DTI, que é o Diffusion Tensor Image, DTI, né? Então, a partir daí, você consegue tratar e você consegue ver as ramificações, né? Pena que eu não consigo compartilhar imagens aqui, mas vou até anotar isso para quando a gente vier na nossa aula pelo Zoom, eu vou falar sobre a tractografia. Ela serve para você mapear os tratos nervosos, os feixes nervosos, a partir da água que tem dentro das fibras de mielina, né? Então, esse é um exame bem peculiar, que é muito utilizado para quando é estudo de tumor ou pós-operatório, para ver se aquela área ali foi atingida ou não, né? Tem máquina da GE mais barulhenta que a outra? Sim, né? O que acontece? Tem máquinas barulhentas, mas o que vai diferenciar o barulho de uma máquina para outra, na verdade, é a blindagem. Tem equipes de blindagem que fazem uma blindagem muito eficiente, né? Então, tem blindagens que tem um isolamento acústico perfeito, e tem blindagens que são deficitárias aí. Mas a GE mais antiga, ela é mais barulhenta do que a nova, né? E a nova... Tem a questão da... E as máquinas novas têm as questões de sequências chamadas sequências silent, né? Que são sequências mais silenciosas. Alguém fez uma pergunta aqui muito interessante, né? A diferença das técnicas radiológicas do aparelho de raio-x portátil versus o de sala de raio-x. Bem, eu vou ser honesto para falar para você que a parte da radiologia eu não domino, né, da radiologia geral do raio-x. Caso tenha alguém aí que possa ajudar a colega aí, puder compartilhar, tá? Porque essa parte do raio-x portátil e o raio-x em leito e o geral é um assunto que eu não domino, a não ser questão da ressonância, né? Bem, outra pergunta aqui. O tempo de aquisição pode variar de acordo com o equipamento? Sim, tá? Aparelho de 3 Tesla... É muito importante falar assim, o equipamento ele pode ter comercialmente 1,5 e 3 Tesla. Tem equipamento de 7 Tesla? Tem, só que esse equipamento de 7 Tesla é um equipamento para fim de produção científica. Comercialmente é 1,5 e 3. Os equipamentos de 3 Tesla, por ter um campo magnético maior, mais robusto, né, ele vai fazer o próton de hidrogênio ter uma precessão de 127 MHz por ciclo por segundo. Então, com isso, ele vai ter muito mais troca de radiofrequência. No princípio da radiofrequência, se eu tenho uma frequência oscilante no corpo, o que acontece? Há um aquecimento, há uma coisa chamada de SAR, né? Que é a razão de absorção específica. Então, isso tende a ter a sequência um pouco mais longa. Mas o que vai interferir diretamente no tempo da sequência é o gradiente do equipamento, né? Por que eu falo gradiente? A gente fala muito de campo magnético, 1,5, 3 Tesla, meio campo. Só que o que vai fazer o próton oscilar é uma coisa chamada gradiente, é o que vai codificar espacialmente a imagem. Então, eu já vi equipamento de 1,5 do mesmo fabricante de ter um gradiente de 30, outro de 45 microtesla por ciclo, né? Esse equipamento ele vai ter um tempo de resposta muito maior.
Então, isso vai diferenciar a questão do tempo. Porém, o tempo também ele é proporcional à técnica utilizada, ao número de cortes, espessura do corte e a resolução do corte. Quanto mais fino é o corte, quanto mais relação sinal-ruído eu tiver, quanto mais resolução, maior vai ser o tempo da sequência. Isso compara quando você pega um exame de joelho comparado com o exame de próstata. Vão ter tempos completamente diferentes, porque no exame de joelho são cortes de 3, 4 milímetros com espaçamento de 0, 0,2 ou 10% da espessura, que seria aí 0,4. No exame de próstata, vai ter que ter sequências com 3 milímetros, 2 milímetros de acordo com o protocolo. O PIRADS, que é o que que tem o regimento dos protocolos de pelve para próstata, vai prescrever cortes com alta resolução. Então, isso também tem uma demanda de tempo um pouco maior também, né? Então, você tem equipamento, gradiente do equipamento e o tipo da sequência que você está sendo utilizado, que são coisas referentes ao tempo. Equipamentos mais antigos, equipamentos de baixo campo, tendem a ter um tempo mais longo. Por quê? Os equipamentos mais novos, eles possuem ferramentas chamadas de aceleração. Tá? Na GE é chamado de ARC, é chamado de ASSET, no Siemens é chamado de PET, no Philips é chamado de Compressed Sense. São técnicas onde há um preenchimento mais rápido e a imagem ela é reconstruída pelo equipamento mais rápido. Então, com isso, você consegue economizar em alguns parâmetros físicos e faz o exame ficar um pouco mais rápido também. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Qual instituto que eu dou aula? Bem, eu sou sócio fundador do Grupo IRAD Consultoria e Treinamento. Né? Nós temos aí um curso de aperfeiçoamento técnico e ressonância que acabou virando online devido à pandemia, mas a tendência aí, vamos esperar a pandemia passar para a gente retornar com aulas presenciais. Né? Vamos lá. No segundo semestre, eu já consigo estágio em ressonância? Tem dica? Então, principal dica, né? Se for o segundo semestre da faculdade, você está estudando. Se você está estudando, você tem um vínculo. Primeiro passo. Segundo passo, procurar nos sites das empresas. A maioria das empresas, quando abrem prova de estágio, elas divulgam lá, na questão do estágio. Né? E a terceira opção é realmente ali procurar serviços ou até a sua própria instituição e pedir para ela áreas conveniadas para poder ela indicar você para fazer o estágio. É possível, se você já está tendo a matéria ou se você já estudou por conta própria, é possível sim você fazer ali o estágio em ressonância. Tá? Não tenha medo. Bem, deixa eu ver aqui se alguém... Os scanners usam campos magnéticos fortes? Sim. Né? Os equipamentos de ressonância... comercialmente vai variar de 0,2 Tesla, meio Tesla até 3. Então, de 0,1 a 3 Tesla são os equipamentos comerciais. Tá? Geralmente, a maioria dos equipamentos no mercado de trabalho é de 1,5 a 3 Tesla. 3 Tesla é um equipamento que ele possui algumas limitações. Um exemplo, paciente com marca-passo. Paciente com marca-passo, ele não é recomendável fazer no 3. Só para tirar uma dúvida, tá? O marca-passo é uma contraindicação parcial. Por quê? Tem marca-passos que são compatíveis, mas tem um site chamado Moray Safe que ele fala sobre se pode ou não pode fazer o exame. Ele não recomenda fazer em alto campo, porque não é só por causa do campo magnético, mas é por causa da radiofrequência que é muito maior ao paciente. Tá? Então esse campo magnético vai ser forte sim. Deixa eu ver aqui... Alguém respondeu uma coisa, ó, portátil, que já responderam a questão que não faz a diferença. Vamos lá. O que eu acho é conectividade funcional? Abre o coração. Bem, sobre conectividade funcional, não sei se é sobre exame funcional, né? O que eu acho? Eu acho que o exame funcional, ele é um método bem interessante, tá? Porque quando a gente fala em funcional na ressonância, pessoal, ela vai falar, o funcional, ele vai servir. Quando a gente fala de perfusão, difusão, tractografia e BOLD, os 4 espectroscopia, são 4 métodos funcionais. O que vai diferenciar? A espectroscopia, ela vai fazer uma análise de metabólito, né? Então vai ver ali os índices metabólitos de um espectro local. A perfusão ela serve para você quantificar a quantidade de sangue que chega no crânio. Então você vai quantificar trazendo um mapa de volume, trazendo um mapa de trânsito médio chamado de MTT, o mapa de volume chamado CBV, o mapa de fluxo que é o CBF, né? E o mapa de tempo máximo de contraste chamado de time to peak.
E a difusão vai mostrar áreas de restrição à difusão, né? A difusão vai fazer um estudo da separação da água que fica dentro da macromolécula e da água que fica fora. Então você consegue determinar se há uma isquemia, se há um AVC, de acordo com esse movimento da água, chamado de movimento browniano. Então esses métodos são métodos funcionais, né? E o BOLD é uma sigla em inglês que significa Bond Oxygen Level Depend. Então você vai estimular o paciente. Esse estímulo pode ser visual, auditivo, motor, para você poder excitar áreas onde vai ter um acúmulo de sangue, né? Mas como é feita essa imagem do funcional no BOLD? Porque quando o sangue ele transporta ferro. Então quando o sangue ele transporta ferro, né, ele forma ali a oxihemoglobina. Então ele vai mapear as áreas de oxihemoglobina e as áreas com a deoxihemoglobina. Então as áreas onde vai ter um acúmulo de sangue ou não. Então você consegue ter um estudo funcional. Isso é bem legal, a questão do funcional, em muitos casos de pré-procedimentos, como exemplo, o paciente tem um tumor. Só que eles querem ressecar aquela região, mas querem fazer uma radioterapia. Então, a partir do exame do BOLD, consegue se determinar se aquele procedimento vai alterar a fala do paciente, se vai alterar o motor do paciente, se vai alterar a visão. Então, você consegue ver áreas de estimulação. E até para fazer um controle, se o paciente ele tem um tumor, ele fez um funcional antes, fez a radioterapia, fez a químio, e ele perdeu um movimento de fala, vai fazer essa questão desse BOLD, ou perdeu um movimento de mão, ou auditivo, ou visual, vai fazer um estudo para saber se realmente, se aquele procedimento, ele interferiu na área de ativação e desativação. Então, eu acho que é uma coisa que agrega também. Eu acho que não substitui outros métodos, né? Como a espectroscopia não vai substituir a clínica, se o paciente tem um Alzheimer ou não, mas ela vai ser um ator coadjuvante ali no processo de identificação. Sobre sobreposições de imagem e ressonância. Sobreposição, ela vai ser de acordo, né, quando você tem uma imagem e você consegue sobrepor a outra. Isso é muito importante em exame de crânio, tá? Uma falha muito grande. Quando você faz um exame de crânio, é muito importante fazer todos os cortes iguais. Por quê? Porque às vezes você angula, você faz um corte reto. Aí você angula um outro corte. Aí você angula um outro corte. E na hora de fazer a sobreposição, uma vírgula, dependendo do software, né, ele não consegue juntar as imagens e sobrepor. Por que eu falo dependendo do software? Equipamentos da GE, quando eu utilizava o Fuc Tool, você tinha que ser o mesmo corte, tanto que existiam algumas sequências assim, axial T1 para sobrepor com a permeabilidade, axial T1 para sobrepor com a perfusão, tinha que renomear, porque essa sequência em particular tinha que seguir a mesma marcação. Já os softwares mais novos, como Single Via da Siemens, como o Red View da GE, ele reconhece anatomicamente, ele sobrepõe essa imagem, né? Então a sobreposição é quando você consegue agregar imagens diferentes, né? Um exemplo, você quer pegar uma sequência, um estudo de perfusão, que você tem um mapa colorido e você quer fundir ele com uma sequência FLAIR, que é uma sequência que vai mostrar substância negra e substância cinzenta e branca, né? Ou você quer sobrepor uma angiorressonância com uma perfusão ou com uma tractografia. Então você consegue juntar essas imagens, consegue fazer essa junção, né? Vinícius, aquele abraço. Vamos lá. Então, o Júnior fez uma pergunta muito interessante, né? O que eu achei da nova resolução 330, né? A portaria 453 não falava nada de ressonância. Quando eu vi essa resolução, meu coração se espumou de felicidade. Porém, a resolução ficou muito completa sobre a questão de controle e qualidade, né? O que essa resolução traz? Essa resolução ela traz um norteador para requisitos básicos para um funcionamento de ressonância, que vem desde a prática profissional, desde a segurança do paciente e desde o controle e qualidade, né? Na minha opinião, algumas coisas que ficaram fora foi a questão do controle e qualidade. Por quê? Porque eles se basearam em alguns tópicos que já é feito intrínseco nas máquinas. Um exemplo, tá lá. Todo equipamento tem que ser feito a frequência central uma vez por semana. A frequência central, o equipamento já calibra, porque se não tiver a frequência, não há ressonância, né? Só para lembrar que o nome ressonância significa troca de forças periódicas na mesma frequência. Então, para ter ressonância, você tem que ter o campo magnético, ele tem que oscilar o próton, né?
E a radiofrequência tem que ser na mesma frequência. Então, se não tiver frequência central, você vai ter um artefato, na verdade, você não vai gerar imagem. Um outro apêndice também que está lá na resolução de um teste que tem que ser feito é um teste de artefatos, né? E não há teste de artefatos. Os artefatos acontecem por diversos motivos. Mental do paciente, interferência externa, interferência de bomba injetora, descalibração do equipamento. Então, teve algumas coisas ali com relação à parte de controle e qualidade que, na prática do dia a dia, muitas coisas já são feitas ali ao decorrer, né? E a questão também do Phantom, né? Para fazer esse controle de qualidade, tem que ter um Phantom específico. Só que ele não determina o Phantom, então ele abre uma gama para dois tipos de Phantom. O Phantom do Colégio Americano de Radiologia, o Phantom da CR, e o Phantom 3D RES, que é um outro tipo de Phantom para ver a questão de frequência, questão de polígonos e pontos em imagens, né? Mas eu achei muito legal porque a gente começa a ver a questão da preocupação com a segurança do paciente, né? Então, essa questão de detector de metais em sala, tubo quench, a questão de manipulação, isso foi uma coisa que eu achei muito legal, ter uma legislação para isso, porque até então você tinha essas portarias, mas não tinha uma resolução ali que norteasse, né? Então eu achei isso muito gratificante para a nossa área, né? O que é o hipersinal? Tá? Hipersinal em ressonância é tudo que for branco, tudo que for hiper branco. Então, só você lembrar numa analogia, eu tenho hipersinal e hiperintensidade, hipossinal e hipointensidade. Qual é a diferença? Na tomografia eu falo de intensidade, na ressonância eu falo de sinal. Então o hipersinal é tudo que for branco. Então quando você injeta um contraste no paciente, esse contraste é um contraste paramagnético, ele vai paramagnetizar uma área. Então essa área vai ficar o quê? Vai ficar uma área hiperintensa. Se esse contraste ele não captou, aquela área ficou ISO, porque ele ficou um cinza claro. E se tem áreas escuras, são áreas hipointensas. Então hiper claro, ISO cinza, né? Cinza para igual, ISO de igual e hipo de escuro, né? Para ver no caso de paciente com doença de distúrbios cerebrais, fornecendo informação sobre a capacidade cognitiva e traços de personalidade. Então, essa questão de traços de personalidade é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque a ressonância ela vai ser um mapa funcional, né? Então, assim, eu já li um artigo há um tempo atrás sobre essa questão de traço de personalidade. Por quê? Porque fazia esse estudo em pessoas com depressão, né? Mas a questão do exame funcional para traço de personalidade, isso já são estudos, né, que vai haver toda a questão psicológica e a questão funcional. Então, isso já é uma questão de estudo que isso depende de muitos fatores, né? É como eu falo, é igual a espectroscopia. Tem-se uma alteração do metabólito, mas às vezes a clínica do paciente não condiz nada com aquilo. Então vai ser a clínica do paciente que vai falar mais alto, né? Então essa questão de pacientes com doenças ou distúrbios que fornecem a capacidade cognitiva, isso vai depender. É óbvio, né, que fisicamente já teve caso de paciente fazer uma ressonância de crânio para estudo de depressão. Isso aconteceu comigo. O paciente queria pedir lá RM de crânio para depressão. A depressão é um estudo que vai estudar as áreas de lobos frontais, porque é a área responsável pela síntese das emoções, né? Então, o paciente tinha uma lesão ali, um tumor. Então, esse tumor estava comprimindo e realmente estava tendo alterações, né, de comportamento. Era devido ali, possivelmente, ao tumor. Não fecharam o diagnóstico, mas ele se induz que pode ser de acordo com aquilo. Então, essa questão, quando a gente fala, né, de distúrbios, né, qualquer distúrbio psicológico, a gente fala da psique humana. Então, às vezes, foge da questão morfológica, né, mas atua como um coadjuvante também ali e como documentação de dados também. Teve mais, deixa eu ver aqui. Abriu seu coração melhor. Vamos lá. Espumando de felicidade, isso aí, né? O coração espuma, né? É verdade que não é recomendado ter clínica de prostrações de trem? Então, na verdade, isso é uma lenda, tá? Por quê? A ressonância magnética, esse aparelho, ele vai ter o campo magnético intenso, porém ele está dentro da linha de 5 Gauss ali, ele vai ser um aparelho dentro de uma sala. E essa sala tem que ter uma chamada de gaiola de Faraday. Essa gaiola de Faraday, o que ela faz? Ela vai blindar a radiofrequência externa, né? E ela vai blindar também a radiofrequência de dentro para fora, né? Então, se você tem uma estação de trem do lado, os físicos e os engenheiros vão ter que fazer um cálculo muito bom para quando passar o trem, o Japeri,
não interferir no exame, né? Agora, se não fizer uma blindagem, aí quando passar o trem, a movimentação, deslocamento de ar pode causar ali uma interferência na imagem, tá? Uma vez eu atendi um cliente que ele reclamava que todo o período de 4 horas da tarde às 4h30, todas as imagens ficavam ruins. Foi identificado no relatório que esse era o momento que o caminhão do lixo passava e foi identificado que o campo era campo aberto e não tinha uma blindagem, né? Então, isso é importante. Pode ter trem, pode ter tudo. Só que quando montam o equipamento, quando eles montam o chamado de site, que é o nome que é o termo que se dá, quando eles montam o equipamento, é feito cálculos de radiofrequência, né? Então, se for um local muito inóspito, um exemplo, vai montar uma ressonância, do lado tem uma siderúrgica, do outro lado uma fábrica de garrafas e atrás tem a batata de Marechal. Tem esses 3 serviços aqui. Os engenheiros vão fazer um relatório para saber se essas radiofrequências, mesmo com blindagem, vai interferir. Se interferir, eles não montam o equipamento, porque tem que ter esse selo de controle de qualidade também antes da montagem do equipamento, né? E tem casos também eu presenciei uma vez de um serviço X, que eles montaram o equipamento, porém tinha um estacionamento embaixo. Então, na hora que estacionava carro, dava artefato. O que essa empresa teve que fazer? A empresa teve que locar vitaliciamente uma vaga e colocar um tapume para ninguém estacionar carro ali, porque se estacionasse iria causar uma interferência devido ao deslocamento de ar e o metal fora e a vibração, né? Só para a gente lembrar que ressonância, pessoal, é energia, é vibração, né? Então, se tiver vibrações externas, vai causar também interferências aí também na sua imagem, né? Deixa eu ver aqui... Mais um. Quando crescer. Nada, gente. A gente é apenas uma caminhada. Quando as mulheres têm unhas pintadas de esmalte, influencia em algo? Não vai influenciar. Porém, toda a vida, entretanto, vai depender. Se é aquele esmalte metálico, se é esmalte com pedrinhas, porque, vamos supor, você vai fazer um exame de mão. Esse paciente chega lá com aquela unha de acrigel. Essa unha de acrigel do paciente tem várias coisas de metais. Aí vai causar um artefato. Uma outra coisa que causa artefato, pessoal, desodorante Dove, tá? Exame de mamas, é recomendável pedir para o paciente não usar desodorante no dia do exame. Por quê? Desodorante Dove tem hidróxido de alumínio. O alumínio causa artefato também na imagem. Alguns tipos de creme hidratante causam artefato. Gelol causa artefato, né? Então... isso é muito importante. Uma pergunta muito interessante que o Júlio fez aqui é sobre a tatuagem em ressonância, né? A tatuagem em ressonância é um grande tabu. Por que é tabu? Porque há um tempo atrás as tatuagens, as pigmentações, elas tinham compostos de metais, né? Muito mais do que hoje em dia, que ainda tem. Cada tinta ela vai possuir um metal específico para dar pigmentação. Alguns serviços preconizam não fazer paciente até 30 dias. Por quê? Porque entende-se que em 30 dias há um período de cicatrização, né? Então, com isso, com esse período de cicatrização, o que vai acontecer? O paciente ele pode sofrer uma queimadura, né? E essa queimadura vai ser devido ao machucado e não por causa da tatuagem. Então, se recomenda-se por segurança, né? Seria uma coisa muito legal se na própria resolução tivesse isso, né? Que seria um respaldo. Só que isso vai depender de alguns fatores, tá? Quais fatores? Vamos supor que é um exame de pé. A tatuagem do paciente é no pescoço. O paciente tem 1,90 m. Aonde vai ser excitado com mais radiofrequência vai ser o pé. O paciente tem 29 dias de tatuagem, falta um dia para 30. Então, tudo vai ser um bom senso, sempre com respaldo do médico local, o respaldo do responsável técnico local para ser executado. Porém, é recomendável fazer após 30 dias, tanto tatuagem quanto maquiagem definitiva. Mas quem vai nortear isso, se faz ou se não faz, vai ser as legislações e instruções normativas de cada empresa. Cada empresa vai ter uma maneira, né? Deixa eu ver aqui. Tatuagens antigas, né? A tatuagem antiga, ela não vai interferir, tá? Isso vai depender muito do tipo da composição, né? Já teve a tatuagem que deu um artefato, mas não chegou a interferir e inviabilizar o exame. A única preocupação mesmo é com tatuagem recente devido ali a área estar em cicatrização. Gostei dessa parte. Agora eu volto também. Abra seu coração. Eu adorei essa frase, né? Vamos lá. Novas bobinas de lençol Aircoil tem mostrado uma boa funcionalidade?
Bem, as bobinas, né, pessoal? As bobinas são antenas, as antenas são receptores, né? A GE ela lançou uma bobina que ela parece um lençol, né? E essa bobina Aircoil, eu só tive contato com ela no congresso que eu fui antes da pandemia, que eu achei bem interessante. Eu ainda não tive oportunidade de trabalhar com a bobina, porém, pelo que eu estudei, ela possui eficiência tanto com igual e melhor as bobinas comuns, porque a função dela de recepção de sinal ruído é excelente, né? Pelo que as pessoas que trabalham me falam, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com essa bobina específica, né? Bem, falar um pouco de tipo de artefatos, né? Os artefatos de ressonância, pessoal, a palavra artefato, tá? Ela vem do grego, vem de artefactos, feito com arte, né? Então é tudo que vai atrapalhar na sua imagem. Eu tô aqui olhando pro horário também, porque acho que é 1 hora, né? Acho que a live cai automática, eu não sei se o pessoal aí que tá no suporte pode me falar, para eu não cair e sumir, né? Mas falar rapidinho. Artefactos significa feito com arte. Então é tudo que vai atrapalhar a sua imagem. O artefato ele pode ser por diversas causas. Um exemplo, paciente passou gelol, ou o paciente tem um metal, é um artefato de interferência metálica. Uma lâmpada está piscando na sala, aí deu um ruído, é um artefato de ruído. A imagem apareceu um risco igual um zíper mesmo de calça, é um artefato tipo zíper. Né? Então, cada artefato vai ter uma nomenclatura de acordo com a sua especificidade. Só que o artefato é tudo aquilo que vai atrapalhar a sua imagem e vai até inviabilizar. Um outro artefato muito comum é quando você tem um campo de visão pequeno, que você dobra a imagem, né? Que é o chamado de foldover. Esse artefato ele vai dar essa dobra para dentro da imagem, porque tudo vai ser codificado entre fase e frequência dentro da sua imagem. Tá? Então, não sei se ajudou essa questão do artefato aí. O meu tempo está acabando. Mulheres que têm DIU, interfere no exame? Não, pode fazer tranquilo que não tem problema. O DIU de cobre, o cobre é um material diamagnético, não é um material ferromagnético, então não vai sair. Podem ficar tranquilo aí, né? Não tem problema nenhum em fazer exame, inclusive até em campo magnético de 3 Tesla, né? Contraindicação a fazer medicamento? Não há nenhum medicamento que dá contra fazer o exame em ressonância, não. Sempre é importante o paciente estar lúcido e orientado, tá? Medicamento calmante que o paciente dope não é bom, porque se o paciente sentir alguma coisa esquentar, ele não vai conseguir ter essa reação de te comunicar por ser um exame longo, né? Deixa eu ver aqui, 4 minutos, 3 minutos. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui. Quero agradecer a todos, né, a presença. E até a próxima aí, eu vou programar aí agora uma aula no Zoom aí com todos os slides aí sobre essa questão de plataformas. Espero que vocês tenham gostado aí, foi a minha primeira vez que eu faço live, então estou com meu coração espumando e abri meu coração aí como falaram, né? Muito obrigado a todos aí, então eu devo cair agora em alguns minutos aí.